E aí, gente, beleza? Bom dia. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Vou ser bem direto a vocês. Hoje damos início à nossa segunda unidade. Então, não quer dizer que vamos passar por para temas novos. Vamos continuar ainda na, na Idade Antiga, passando pelas sociedades antigas. Vamos ver Reino de Cush agora. Continuando lá, depois de Egito, né, passamos por as origens dos seres humanos, Brasil, América, Mesopotâmia, Egito, aí vamos passar agora Cush, depois vamos para Axum, depois vamos Hebreus, Fenícios, etc. Vamos percorrer esse circuito aí das sociedades antigas agora no nosso curso de História do sexto ano. Então vejam, infelizmente, por motivo da pandemia, eu tenho muito medo de sair de casa, assim, para ir à escola, pegar livro, etc. Então eu tô só com livro novo aqui. Na medida do possível, no momento em que essa aula estiver transcorrendo, caso vocês estejam com o livro antigo, vocês conversam comigo e vamos conversar aí para a gente achar a página. Mas, no entanto, a referência que eu vou passar agora é da página do livro novo, que é a página do livro 84, que vai tratar justamente o reino de Cush. C-U-X-E, Cush. O reino de Cush é localizado na região da Núbia, ao sul do Egito. Não sei se vai dar para vocês ver aqui no livro, mas aí tá aí na página de vocês, aqui ó, Núbia. Tá vendo? Aqui é a Núbia. Egito, Rio Nilo, etc. Não é? Então, o reino de Cush estava localizado a alguns quilômetros ao sul do território egípcio. Ou seja, o reino de Cush estava ao sul do território da região do Egito. E por lá havia diversas riquezas naturais, como jazidas de ouro e de pedras preciosas, além de um solo fértil. O que quer dizer um solo fértil? Um solo que o que você planta vai nascer. Seus moradores chamados de Cuxitas, olha só, os moradores de Cush eram chamados de Cuxitas, enquanto os moradores do Egito eram chamados de egípcios, os moradores de Cush eram chamados de Cuxitas. Praticavam o comércio, a agricultura, a mineração e a pecuária. Ou seja, o comércio, a agricultura, a mineração e a pecuária é a coisa que a gente já viu no mundo antigo. No mundo antigo, desde a Mesopotâmia, a gente já viu que existe mineração, existe comércio, existe pecuária, não é isso, pessoal? Lembrar da sociedade da Mesopotâmia, tem agricultura, tem pecuária. Lembrar dos egípcios, tem agricultura, tem pecuária, tem comércio, tem mineração. Então é uma característica desses povos antigos da África e do Oriente. Lembrando, da África e do Oriente e da Ásia, perdão, África, Oriente e Ásia. Então vejam, os egípcios mantinham relações comerciais com os cuxitas, adquirindo produtos como cereais, peles de animais e minérios, principalmente ouro e ferro. Olha só, o ouro do Egito era retirado de Cuxi. Perceberam, pessoal? O Egito mantinha relações comerciais com Cuxi. De lá eles tiravam cereais, adquiriam cereais, minérios de ferro e ouro. Porém, em 1570 a.C., os egípcios invadiram e dominaram Kerma, não Kerna, Kerma. Os egípcios invadiram e dominaram Kerma, transformando o reino de Cush em uma colônia egípcia. O que quer dizer colônia, pessoal? Neste caso, cidade ou reino ocupada e administrada por outro, localizado além dos seus territórios. Ou seja, vamos supor que os alagoanos agora fossem lá em Nova York, dominasse Nova York. Então daqui a gente mandava lá. Nova York seria o quê? Uma colônia. Nós aqui seríamos a metrópole, Nova York seria a colônia. Nós mandaríamos em Nova York à distância. Então isso é uma colônia. Ou seja, um território distante que é subordinado a outro, que é mandado por outro território. Então, pessoas consideradas criminosas, e aí é interessante, porque a gente vai ver um aspecto fundamental. Existia já na Idade Antiga escravidão.
Então, as pessoas consideradas criminosas e que haviam sido aprisionadas em guerra também podiam ser enviadas de Cuxi para o Egito, onde eram escravizadas e obrigadas a trabalhar em atividades agrícolas ou em atividades nas cidades, além de, muitas vezes, terem que fazer parte dos exércitos. Olha só, pessoal, veja bem, existia o Egito, existia Cuxi, eles mantinham uma relação comercial. Depois de um tempo, o Egito percebeu que Cuxi era lucrativo e invadiu Cuxi. Invadindo Cuxi, o Egito não teria que pagar pelo ouro, não teria que pagar pelo cereal, não teria que pagar pelo minério de ferro. E, além do mais, os homens aprisionados na guerra seriam enviados para o Egito para lá trabalhar como escravos ou então servir no exército. Sacaram o movimento, pessoal? Riqueza, domínio, expansão. Então veja, né? Tem essa variante. Então, sobre a escravidão em Cuxi, na sociedade cuxita, muitos trabalhos eram realizados por pessoas escravizadas. Essas pessoas, em sua maioria, eram prisioneiros de guerra. Realizavam diferentes tipos de atividades, por exemplo, na agricultura, no artesanato, no exército, como era no caso dos arqueiros, que estão representados na imagem abaixo, aí logo do mapa que eu mostrei a vocês. E aí vocês vão ver na página 84 a imagem de umas estatuazinhas com as flechas. Ou seja, se eu perguntar a vocês, ou outra pessoa perguntar a vocês, como era que se dava, ou como era que os egípcios e os cuxitas conseguiam escravizar gentes? Através da guerra. Era a guerra e os prisioneiros de guerra que seriam aprisionados e aí sim iriam trabalhar para outras pessoas. Então, vamos lá. Entendemos esse período, passamos agora para a página 85 e lá vamos trabalhar a formação de um novo reino. Pessoal, acompanhe a formação de um novo reino. Por volta de 1070 a.C., o Egito foi abalado por crises políticas, seguidas de revoltas populares e ondas de fome. Ou seja, períodos em que as pessoas passavam fome. Nessa época, aproveitando a fragilidade de seus dominadores, ou seja, aproveitando a fragilidade dos egípcios, os cuxitas se juntaram, se articularam e promoveram uma invasão militar no Egito para conquistar sua autonomia. Ou seja, os cuxitas disseram, olha, vamos aproveitar que eles estão fracos, vamos invadir e vamos dizer, olha, a gente não quer mais ser subordinado a vocês. Vocês não mandam mais na gente. Então o que aconteceu? Os cuxitas se reorganizaram politicamente e deram início à formação de um novo reino com a capital em Napata. Fortalecido, eles passaram a conquistar outras regiões até que, por volta de 730, dominaram todo o Egito. Olha só, pessoal, uma virada histórica. Os egípcios dominaram os cuxitas, depois os egípcios ficaram fracos, com crise de fome, com problemas políticos. Os cuxitas foram lá, conseguiram a liberdade e não sossegaram. Começaram a cercar o Egito e aí eles dominaram o Egito. Ó, pra você ver, né? Dominaram todo o Egito. Essa dominação durou aproximadamente 100 anos. Ou seja, durante 100 anos, os cuxitas dominaram o Egito. Então, nesse período, os governantes cuxitas ficaram conhecidos como faraós negros. Lembrando, gente, quando a gente fala de África, não estamos falando de um país, estamos falando de um continente inteiro. Então, quando a gente fala assim, me diga alguma coisa do continente africano, geralmente o que vem na cabeça da gente são pessoas negras passando fome. É errado, gente. O continente africano é imenso, é diverso, ele tem várias culturas, várias etnias, pessoas de várias raças, várias cores. Então veja, e também riqueza infinita. Não é? O Egito, por exemplo, é na África, a Líbia é na África e entre outros. Né? Aí você tem o Egito é super rico e é na África. Aí você tem lá no sul a Etiópia que é pobre. Então assim, é um continente imenso, é um continente africano. Então,
esse período de 100 anos que os cuxitas, voltando aqui, esse período de 100 anos que os cuxitas dominaram o Egito, ficaram conhecidos como faraós negros. Na prova eu perguntei, qual era o nome dos líderes políticos do Egito? Os faraós. Então os faraós, até os cuxitas dominarem, eram brancos, não é morenos ali, né? Depois passaram a ser, durante 100 anos, ter faraós negros. Então vamos ver um aspecto cultural da influência da sociedade egípcia no reino de Cuxi. Então vejam, a influência egípcia, estamos na página 85, tá pessoal? A influência egípcia em Cuxi, após séculos de contatos, de relações comerciais e de disputas entre Núbia e Egito, ou seja, a Núbia está no sul do Egito. Se vocês pegarem um mapa aí na internet e for olhar um mapa, pegar no livro de vocês a página 84, vocês vão ver que a Núbia está no sul do Egito. Não é? Muitos elementos da cultura egípcia foram incorporados pelos cuxitas, ou seja, os cuxitas aprenderam práticas dos egípcios. Durante o período dos faraós negros, por exemplo, tornou-se comum na Núbia os costumes de construir pirâmides e templos religiosos. Além disso, eles mumificavam os mortos e faziam pinturas tumulares. As pinturas tumulares estão aí na página 85. Então vejam, a gente já tinha estudado as pirâmides e a gente viu que as pirâmides eram um templo mais ou menos religioso, né? Que as pessoas... religioso não, perdão, era um templo onde deixavam os corpos, né? Onde é o ritual de funeral. E aí a gente vê agora a sociedade cuxita incorporando esses elementos, trazendo para si também esses elementos. Tá entendendo? Vocês entenderam, pessoal? Estão absorvendo direitinho o tema? Qualquer coisa, dá uma pausa, pergunta, não tem problema, estou aqui para responder. Então vamos dar prosseguimento ao nosso tema e vamos falar agora do Maroé. Eu acho que... Não, Maroé não. Meroé, página 86. Durante o século 6 a.C., os egípcios expulsaram os cuxitas de seu território, ou seja, agora já veio outra virada. Os egípcios dominaram os cuxitas dominaram os egípcios e agora os egípcios estão botando os cuxitas para correr novamente. Então, durante o século 6 a.C., os egípcios expulsaram os cuxitas de seu território e invadiram Napata. Napata era a capital dos cuxitas. Então invadiram Napata. Com isso, os cuxitas transferiram sua capital para Meroé, cidade que fica mais distante do Egito, não é? Além disso, Meroé possuía solos férteis e estava localizada perto de importantes rotas comerciais. Então vejam, pessoal, acho que a gente já falou de muitos temas aqui, de muitas questões. Agora cabe nós refletirmos um pouco sobre tudo isso. É necessário entendermos, então, que o Egito, primeiramente, estabelecia uma relação comercial, não é? Podemos traçar essa rota dessa maneira. Primeiramente, os egípcios estabeleciam uma relação comercial com os cuxitas, né? O que foi que os egípcios fizeram? Estou fazendo um apanhado aqui, um resumão. O que foi que os egípcios fizeram? Rapaz, olha só. Ao invés de a gente comprar deles e trocar, não é melhor a gente invadir, não? Foi aí, invadiram Cuxi. Invasão. Essa invasão, além de render as riquezas que o povo egípcio queria
Quais eram? Grãos, né, da agricultura, ferro, ouro, etc. Além de gerar essas riquezas, ainda deu de bônus outra coisa: mão de obra. Que mão de obra é essa, professor? A escravidão. Por que a escravidão? Porque lembre, a escravidão nesse momento, ela é um espólio de guerra. O que é um espólio de guerra, professor? Espólio de guerra quer dizer que eram escravos aqueles que eram prisioneiros de guerra. Então, as pessoas que eram presas na guerra em Cuxi eram levados até o Egito para assim, lá no Egito, trabalhar, não é, na atividade da agricultura, trabalhar na atividade comercial, ou então ir para o exército. Entenderam? O que acontece? Os cuxitas, cansados, disseram: olha, basta disso, não vamos submeter mais os egípcios, vamos atacar. Aproveitaram que os egípcios estavam fragilizados economicamente, passando por várias crises de fome, não tinham como se defender e meteram o pé na porta e entraram. Aos poucos os cuxitas foram conquistando todo o território egípcio. O que acontece? 100 anos, esse período de 100 anos é conhecido como o período dos faraós negros, que eram os faraós de Cuxi. Depois de 100 anos, os egípcios disseram assim: acabou uma farra aí de Cuxi. Vamos voltar ao que a gente era de novo. Vamos botar esse povo para correr. E aí os egípcios botam para descer em direção ao sul e vai até Napata. Napata é a capital de Cuxi. E de Napata, como os cuxitas não conseguiram resistir à pressão militar dos egípcios, fugiram até Meroé. Bom, pessoal, Meroé, assim como Napata, tinha um solo fértil. O que quer dizer solo fértil? Produzia bastante riqueza, também tinha minérios e estava situada em importantes rotas comerciais. Entenderam? Era isso que é esse o apanhado geral da aula de hoje. Esse resumão. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula damos continuidade e fechamos o tema Cuxi e iremos para o tema Axum. Tá bem, pessoal? No mais, fiquem todos com Deus. Beijos e abraços do professor. Estou com saudade de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha aula.